Ei, gente. Ei, gente. Probleminhas aqui nesse negócio. O que que nós vamos fazer? Vamos passar pro Meet? Porque aí eu vou conseguir ver vocês também. Dá até pra gente interagir melhor. Não sei o que que aconteceu. E tem muita gente que tá com o link do Meet. Agora voltou? Aí. Agora sim. Gente, esse link aí, ó, ele agora vai funcionar assim. Espera só um minutinho. Vou deixar nos dois, não tem problema não, tá? Agora nós vamos arrumar essa bagunça aqui. Ei, gente, boa noite. Vocês estão me vendo aí? Boa noite. Ó, nós tivemos uma confusãozinha. Tá dando eco. Só um segundinho. Boa noite. Deixa eu ver se aqui vai dar. Pronto. Acho que agora vai dar nos dois lugares. Muito bem, gente. Então, para quem estava aqui no Meet, que não estava transmitindo ainda, né? Tava errado. Eu vou. Eu tenho que tirar o som desse negócio, não vai fazer campainha toda hora. Vou voltar um pouquinho do que a gente estava conversando. Que é o seguinte, a gente estava com a seguinte preocupação, né? Porque a gente estava comentando dessas mudanças na NR17, essa coisa toda aí de, como é que é essa coisa de avaliação preliminar, né? O que a gente faz com isso? Como que a gente vai integrar mesmo essa avaliação da ergonomia com a gestão de riscos? Até porque eu que estava comentando também com o pessoal, para quem chegou agora, que a gente vai sim conseguir colocar as avaliações no mesmo patamar, porque até então a ergonomia era aquela coisa que ficava ali meio para escanteio, né, para fazer a hora que desce, ou então a hora que viesse uma auditoria cobrar as coisas, e aí é que a gente começa a conseguir modificar um pouquinho isso daí agora, né? Então esse passo é muito importante pra gente. Ops, estou tampando vocês, né? Então o que a gente tem que fazer? Pensar o seguinte, o que tem na NR17 é um pedacinho ali, né,
do que é ergonomia. A gente não tem como colocar numa norma todos os conceitos, todos os fundamentos de ergonomia, todas as técnicas. E aí, se a gente fica ali muito preso só no que está na NR17, a tendência é a gente não conseguir fazer o que eu chamo de ergonomia de verdade. Né? O que a gente está buscando é isso, é realmente mudar o quê? A realidade do trabalhador. Sair desse momento de angústia que a gente está vivendo aí em relação a essas mudanças, né? E de como fazer essa integração e passar para o ponto seguinte, que é o quê? Quando a gente vai conseguir realmente fazer a diferença na vida do trabalhador, né? É isso que a gente não tem visto acontecer. Então, na experiência do dia a dia, a gente cansou de ver a análise ergonômica, assim, bastante superficial, né? Algumas que eu brinco que era até parecia uma propaganda da empresa. Só mostrava o lado bom. Gente, o lado bom tá ótimo, não tem que mexer nele. Porque a gente tá ali é para ver os problemas, né? O nosso objetivo, como pessoa que trabalha com prevenção, com mudança de realidade do trabalhador, é mudar o que tá ruim. Então não adianta fazer uma propaganda de falar que tá tudo lindo, né? E aí, quando veio essa nova NR17, me preocupou um pouco essa questão da avaliação preliminar, porque isso pode ser interessante, sim, mas isso pode ser também um tiro no pé, porque se a gente não der o devido valor para a análise ergonômica do trabalho de verdade, né, isso vai complicar bastante a vida. Não sei se a Débora está aí, a Débora Dengo, que também trabalha com ergonomia. Há uns tempos atrás eu vi uma aula que ela estava falando muito disso, que essa avaliação preliminar, talvez você consiga captar ali a questão do perigo, mas dizer sobre um risco e avaliar esse risco, né, aí o buraco é mais embaixo. A coisa não é tão simples assim e muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essas mudanças se a gente não entender os conceitos de verdade. Então, assim, isso não é só da ergonomia, gente. Isso aconteceu também com os outros programas. O PPRA, por exemplo, ele já tinha uma carinha de gestão, mas que as pessoas às vezes não compreendiam isso bem e faziam o quê? Pegava ali e fazia aquele padrãozinho, né? Quase que um copiar e colar do PPRA. A ideia de que tivesse um programa a cada ano, o que também não era correto, né? O programa é único, a gente tinha atualizações anuais a partir da análise global. E aí, todo ano, a análise global era exatamente a mesma coisa, ou seja, não é uma gestão, não estava evoluindo nada, né? E ficava naquela coisa bem superficial, assim, vamos fazer treinamento, vamos colocar extintor de incêndio, não sei o quê. E não é por aí. O que a gente está buscando realmente é a gestão. Então, essa mudança de olhar vai ser um negócio que a gente vai precisar estudar bastante. Eu falo que agora, né, a gente vai ter uma mudança aí nos critérios, assim, quem é aquele profissional, né, que vai realmente dar conta disso, é o cara que estuda. Não adianta tentar fazer mais ou menos agora não, que não vai funcionar. É bem mais complexo. O buraco realmente é bem mais embaixo. Então, o que a gente tem, gente? É entender os conceitos, né? Tirar esse desconforto aí da novidade, sair da caixinha, entender a base. E por que essa coisa do conceito me preocupa? Porque a gente vê que até hoje tem muita gente por aí fazendo recomendações do tipo: treinar o trabalhador para ficar na postura correta, por exemplo. O que é uma postura correta? Quem sabe o que é uma postura correta, me fala aí. Ou nos comentários, ou abre o microfone. Porque isso parece uma coisa tão boba, né, gente? Mas a gente nunca vê no dia a dia as pessoas entendendo a postura do jeito que ela tem que ser entendida. A postura não é uma coisa consciente que eu escolho, né? Eu adoto uma postura X ou Y baseada em quê? Nas condições que eu tenho ali. Então, as condições biomecânicas, de mobiliário, de formato de equipamento, de ferramentas, sim, mas também uma outra coisa que é muito deixada de lado, que é o quê? Organização do trabalho. Organização do trabalho, que é a parte mais esquecida da ergonomia nas análises que eu pego, ela determina tudo. Porque, por exemplo, adianta você falar, não, saco de cimento é muito pesado, né? 50 quilos a gente sabe que não é um peso adequado aí, quando a gente vai aplicar a equação de Nash ou qualquer outra técnica, você vai ver que não é adequado, não é para carregar 50 quilos, né? Porém, se você fizer um saco de cimento com 10 quilos e não mexer na organização do trabalho, o que o servente pedreiro vai fazer? Carregar 5 sacos de 10 quilos, porque ele tem que correr. Então tá tudo interligado, a gente não tem como trabalhar com o ser humano só com uma parte dele, a gente vai ter que entender ele como um todo, né? Então, Lilian, você queria falar alguma coisinha? Fala pra gente. Prazer te ver aqui. Ei, Laila, que bom estar com vocês. Laila, eu penso muito o seguinte, não sei se vocês concordam, ainda tem muito aquela cultura, assim, muito antiga, né, que eu acho que hoje já não cabe mais, muito assistencialista, de eu sei o que é melhor para você. Eu sei que a postura X ou Y, ela é melhor para você. Eu sei que a altura, o peso e etc. Eu acho que isso é muito daquela cultura
do SESMIT, muito assim, da empresa abraçar todos os problemas, as responsabilidades e, na verdade, assim, eu acho que é uma coisa muito perigosa porque tira toda a responsabilidade de uma coisa mais ampla que é a organização do trabalho, né? Que não tem como a gente não olhar. Então, eu acho que o grande desafio para nós ergonomistas é isso, é deixar de ser esse assistencialista, né, positivista. Eu sei o que é melhor para você. Ouvir o trabalhador, isso é óbvio, né? É tão óbvio que chega a ser ridículo a gente ficar repetindo isso o tempo todo. Mas de dividir esse conforto com o trabalhador, porque não é a gente que vai fazer ou se portar daquela maneira X ou Y, né? Então, acho que assim, sair do assistencialismo é o primeiro convite da norma, né, de agora. Verdade, colocar o trabalhador como sujeito das coisas ali também, né? Não é um objeto que a gente vai lá e determina o que ele faz, o que ele não faz, porque senão não funciona. Que até a sua xará, a outra Lilian, estava falando aqui no Instagram também sobre a cultura behaviorista, né? Que você só quer ver o comportamento, então fala assim, não, ele tá nessa postura ruim porque ele não tá bem treinado e tudo mais, vão lá, treina, né? Faz essa coisa da obrigação ali do trabalhador cumprir e ele obedece, né? Simplesmente, aí conserta todos os problemas. Não vai consertar, porque na ergonomia a gente sempre tem que trabalhar com o quê? Com os determinantes, né? Nunca é só... toda vez que a gente vai fazer uma análise ergonômica, o que a gente está fazendo? Quando a gente vai seguir, né, pelo menos a escola francesa, que é a análise da atividade, a gente está buscando avaliar um comportamento que o trabalhador tem ali. Claro, a gente vai entender esse comportamento, mas a gente vai depois fazer aquela parte toda lá de entrevista, de compreensão da atividade, pra gente saber o porquê desse comportamento. Eu falo que fazer ergonomia é igual o menino de 6 anos, né? Tudo pergunta por quê, até a gente chegar na profundidade da coisa. E aí, isso é que me preocupa um pouco com essas avaliações preliminares que estão postas na NR, porque não dá para chegar nessa profundidade numa atividade ali que é mais para um rastreamento de perigos, né? A gente tentar avaliar onde tem coisas mais críticas, menos críticas, e é esse trabalho que a gente vai ter que fazer de uma forma bem fundamentada. E aí eu acho interessante a gente pensar um pouquinho nesse conceito também de perigo e de risco, né? Que a gente vê com uma certa confusão nisso aí também, porque a gente pode ter alguma coisa lá no trabalho, algum agente, alguma situação que é um perigo, né? Mas se você não deixa essa coisa chegar ao trabalhador, ela não se torna um risco. E a forma como essa coisa chega no trabalhador é que vai determinar também o quê? Que a gente chama de intensidade de exposição, que para a ergonomia é uma coisa importante também, né? Não só para os riscos químicos, físicos e biológicos. Então, a gente vai ter ali que fazer esse olhar diferenciado. Talvez, numa avaliação preliminar, eu consiga definir vários perigos, eu consigo identificar vários problemas, né? Esses dias eu estava vendo a Mara colocando lá uma coisa muito importante, por exemplo, trabalho noturno, que a gente quase não via isso sendo entendido como um risco à saúde. E ele está, inclusive, na tabela da IARC, como possivelmente cancerígeno, né? Imagina só de trabalhar à noite eu posso favorecer o surgimento de um câncer no meu corpo. Então, assim, o organismo da gente ele é bastante complexo, e aí a gente vai ter que sempre entender o ser humano como? Com todas as instâncias dele, vamos dizer assim. Eu tenho a parte física ali, biomecânica, do movimento, da articulação, do músculo, tendão, o nervo, sim, mas isso vai ser implicado no meu trabalho? Vai, essa dimensão biológica, mas eu tenho todas as outras dimensões ali também, né? Então eu não posso esquecer dessa dimensão psicossocial, né? E a gente vê, por exemplo, que a NR17 nova não falou nada de psicossocial. Aí só porque ela não está ainda na NR a gente vai fingir que não existe? Se isso é uma das coisas que está mais adoecendo hoje, não pode. Então quando a gente vai avaliar o trabalhador, a gente tem que pegar ele como um todo. Tem a dimensão afetiva envolvida no trabalho? Tem. Quando a gente vai estudar o trabalho emocional e a sociologia, essa coisa toda, o que a gente percebe? Que a forma como o trabalhador usa as emoções e molda essas emoções no seu trabalho faz toda a diferença para a saúde dele, principalmente para a saúde mental, né? Então, como que a gente avalia essas coisas? Isso entra na questão de avaliação de riscos ou não entra, né? Isso tudo a gente vai ter que ver com carinho. Tem outra coisa no trabalhador que é a dimensão que a gente chama de coletiva, né? Ainda tem isso, a interação com os outros. E isso não pode ser de maneira nenhuma esquecido no ambiente de trabalho. A gente vai ter que ter essa preocupação também. Então, qual que é a proposta? Que a gente consiga passar da base dos conceitos para a prática, né? Para a gente conseguir realmente colocar isso em funcionamento. E aí, pensando nessas dimensões todas do trabalhador, essa coisa toda, a gente tem que
voltar lá atrás na questão dos conceitos de ergonomia em si. Por quê, gente? Vocês imaginam, se a gente não entende a raiz, a gente não vai conseguir aplicar nada da NR com qualidade, né? Pensa numa coisa, ergonomia é uma ciência. Não foi a NR17 que inventou ergonomia lá quando ela foi criada, né? Então a gente não pode nunca esquecer disso. E aí, de repente, a gente vai ter ali o quê? Até aquele item lá inicial da NR17 que já estava lá na versão anterior falando de adaptação do trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. Eu falo que só nesse item a gente tem uma riqueza de um tamanho, porque a gente tem que entender aí quais são as características psicofisiológicas do trabalhador. Quem é esse trabalhador com essas dimensões todas dele, né? E adaptar o trabalho à pessoa, colocar a pessoa como centro ali, né? Nesse papel de centralidade. É fácil fazer isso? Pode ser, desde que a gente realmente tenha esse olhar para o trabalhador, né? É isso aí, Maicon. Mente, alma, corpo, tá tudo interligado, né? Os sentimentos, as emoções. O Mário tá ali no Instagram também falando comigo para dar um alô para ele. Mário Carvalho tá sempre acompanhando as lives. Mas o que a gente tem que fazer então? Vamos compreender o conceito inicial da ergonomia. É uma ciência, né? E a gente tem ali essa questão da inclusão da palavrinha saúde na nova versão da NR17. E aí eu costumo brincar que, primeiro que isso, gente, foi extraído de um conceito do Wisner, um autor francês que escreveu essa frase lá em 84, se não me engano, e eles copiaram isso na primeira versão da NR, que falava em conforto, segurança e desempenho eficiente. Na nova versão eles colocaram a palavrinha saúde, que eu falo que nem precisava, porque se você tem mesmo conforto, segurança e desempenho eficiente no seu trabalho, com certeza a sua saúde vai ficar bem garantida ali, né? Mas é fácil conseguir esses 3 itens aí direitinho? Não é. E aí a gente tem uma questão muito importante para entender na ergonomia, que os outros riscos, químico, físico, biológico, ele tem essa coisa mais da objetividade, né? Muita coisa você consegue medir, quantificar. E na parte da ergonomia, a gente tem que ter olhar para quê? Também para o conforto, né? E como que a gente mede conforto, gente? Alguém tem uma sugestão de como medir conforto? O que vocês acham? Nesse ponto aí, teve uma coisa que também achei vantagem nessas novas versões das normas, tanto da 1 quanto da 17, que é o quê? Conversar com o trabalhador. A palavra do trabalhador tem uma centralidade enorme. É com ele que você descobre demanda, é com ele que você descobre os determinantes ali dos comportamentos. Então, não tem jeito de fazer ergonomia sem conversar com o trabalhador. Ah, como que eu converso com o trabalhador? Gente, isso é interessante porque os estudos sociológicos falam isso, né, do efeito do observador. Porque às vezes você está ali observando, os comportamentos já mudam. Então, a gente tem que ter essa aproximação do posto de trabalho com mais tranquilidade, né, com mais tempo. Porque se você for lá correndinho, você, não, vou conversar com esse trabalhador aqui, né, 30 segundos, e aí, trabalhador, tá tudo bem aí? Ah, tá tudo bem, pronto, acabou, não vai resolver coisa nenhuma. Então, assim, essa conversa é uma coisa profunda, né, pra gente realmente entender. E que ele tenha confiança no ergonomista, que ele tenha essa coisa toda. E eu achei muito bom a norma valorizar essa questão agora. E aí as pessoas às vezes perguntam, e as características do ambiente, né? Por que a norma tirou a maior parte dos parâmetros ali, mudou, fez só referências a normas externas? Várias razões. Porque essas coisas muito técnicas, as normas estão preferindo se referir a normas técnicas, até porque a rapidez de mudança das normas técnicas é muito maior, né? Então, tudo que acontece no mundo a gente consegue atualizar mais rápido nas MBR ou outro lugar do que numa NR, que tem toda aquela discussão tripartite e uma rigidez maior, né? Então, o que a gente tem que tentar lembrar é disso. Vamos achar esses referenciais externos? Ok. Tem parâmetro? Tem. Mas quando era lá o parâmetro da antiga NR17, por exemplo, de temperatura, 21 a 23 graus, né? Se não me engano, nem lembro os números mais direitinho. O que acontecia com esse parâmetro, gente? Atendia todo mundo? Não, né? Porque às vezes você mede ali num ponto do ambiente, tá dentro desse parâmetro, teoricamente é um parâmetro de conforto. Sim, mas o conforto tem a subjetividade. Aí um vira e fala pra você, não, mas eu sinto muito frio aqui, porque eu tô na saída do ar-condicionado. O outro, não, mas aqui no final da área de trabalho, esse ar nem chega, e aí eu fico com calor, né? Então, assim, não adianta a gente fazer essas avaliações puramente objetivas se a gente não conversa com o trabalhador, não traz esse lado da subjetividade, né? E aí, a gente vê isso também, porque quando você vai observar o trabalho, eu cansei de ver situações que as análises ergonômicas vinham lá com aqueles gráficos todos bonitinhos, tudo verdinho, maravilhoso,
E aí você está vendo o trabalhador lá transpirando, trabalhando mal aceleração. O que você descobre depois? Que ferramentas que foram utilizadas não eram adequadas para a atividade de trabalho. Então, se a gente não conhece a atividade, a gente vai usar ferramentas, ficar preso em ferramentas, a chance da gente fazer besteira é gigantesca, né? Então, a ideia é a gente discutir isso também. E tem isso, ó, eu não sei quem que é Mix Cooks aqui no Instagram, mas que fez esse comentário, ó, quando tá visivelmente horrível, né, a situação de trabalho, e você vai conversar com o trabalhador e ele fala que tá tranquilo, né? Mas por quê, gente? Porque a conversa ainda está no nível superficial. Ele pode estar acostumado com aquela realidade? Pode. Porque tem outro efeito bem interessante da sociologia, que é estudado, né, pela sociologia, que fala o quê? Que é a questão do efeito do trabalhador sadio. Às vezes o setor é tão ruim mesmo, em questões de exigência da atividade, nos outros riscos todos, que a gente vai ter o quê lá no ambiente? Uma certa seleção. Só vão ficando ali os mais resistentes, né? Que acabam se encaixando naqueles conceitos antigos lá do Taylor, do homem-boi, né? O homem padrão que dá conta de tudo, que aguenta tudo. Só que esse não é o homem da realidade nossa, de ninguém. Todo ser humano é diferente um do outro. Então, essas coisas a gente só consegue se aproximar quando a gente ganha a confiança do trabalhador. É isso aí, Michael. A conversa ainda tá fria, né? Tá superficial. A partir do momento que ele te vê lá todo dia, que ele entende o seu objetivo ali, ele vai sentindo confiança de dizer. Até porque no primeiro momento, até quando eu estou fazendo as auditorias lá, que você vai conversar com o trabalhador, ele já fica todo desconfiado, porque sempre pensa que, não, veio aqui para me avaliar. Eu já ouvi isso de trabalhador quando eu estava fazendo análise ergonômica, antes mesmo, né, de entrar na auditoria. Não, mas você veio aqui foi para me avaliar? E isso era no setor de teleatendimento, que a gente sabe como que a pressão é, né? A pessoa fica tensa, ela não vai entregar para você ali as dificuldades dela no primeiro momento. E eu sempre converso com as empresas, quer fazer um trabalho de prevenção de verdade, abre um canal de comunicação bom com o trabalhador. Mas bom de verdade, que ele tenha confiança de falar ali, sem medo de retaliações, né? Isso é o mais difícil de fazer. Mas vamos lá, né? Voltar para as questões da ergonomia, que eu fico divagando aqui, falando de outros assuntos. Bom, se a gente pensar nesses conceitos todos, né? E falar assim, como que eu vou falar se tem movimento repetitivo em algum lugar ou não tem? Como que eu vou descobrir isso? Gente, existem conceitos também do que é movimento repetitivo. E dependendo da coisa, se você ficar observando 2 minutos, você já vai constatar que sim, é movimento repetitivo. Você não precisa de uma mega ferramenta para medir e quantificar aquilo ali, né? Muito precisamente. Quando a gente trabalha com a ergonomia da atividade, a ergonomia da escola francesa, a gente tem muito isso, é entender a atividade primeiro lugar, o trabalho real, né? E depois é que você vê se precisa quantificar alguma coisa para poder fundamentar seus dados, para poder fazer uma explicação para a empresa, por exemplo, em relação a isso. Né? Então, não é aquela coisa de, não, simplesmente vou usar uma ferramenta X aqui e acabou. A chance de fazer besteira é gigante, né? Porque, gente, nós temos, assim, centenas de ferramentas. Só que todas elas têm características próprias. Elas alcançam uma informação X específica e elas têm uma série de limitações também que elas não alcançam. Até hoje, eu nunca vi nenhuma ferramenta que desse para falar assim, não, essa aqui, ok, ela vai lá e faz todo o trabalho. Então, você não precisava nem de ergonomista, né? Aí era tranquilo. Mas não existe essa ferramenta no mercado, não. Quem conseguir desenvolver vai ficar milionário, né? Então, vamos ver se tem jeito. Eu acho meio impossível porque o trabalho ele é tão variável, né? É tão difícil da gente ter uma coisa ali sempre igual. É difícil não, é impossível, né? Porque esse também é um dos princípios fundamentais da ergonomia, que o tal do trabalho prescrito, que é aquele que vem ali nas instruções, nas orientações, ele nunca é igual ao trabalho real, que é o que se faz na prática com as dificuldades ali, né? Que a pessoa enfrenta no dia a dia, os constrangimentos, essa coisa toda. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento, porque senão a gente não faz ergonomia de verdade. E aí a gente tem que ver como que a gente vai harmonizar essa questão do conforto, da subjetividade, né, que as pessoas estão colocando aqui, com o gerenciamento de riscos. Como que a gente faz essa coisa? Primeiro que a gente tem as diretrizes ali na NR1, como eu falei para vocês, as leis não estão colocando receita de bolo, você estão colocando diretrizes. A NR1 fala exatamente como você vai fazer a gestão de riscos no seu ambiente de trabalho? Não fala, né? Ela não fala isso. Cada organização é livre para escolher um método, né? Uma técnica bem fundamentada, bem organizada, para poder fazer essa gestão de riscos.
Mas aí cabe às organizações contratarem os profissionais adequados, né? E que esses profissionais consigam sustentar tecnicamente aquela escolha ali. Então, eu fiz por isso, por isso, por isso, né? Isso aqui vai ter que ser verificado sempre para ver essa adequação, porque já que a norma não prescreveu detalhes ali, ela deixou isso mais livre. A NR1 fala que toda organização vai ter que fazer o quê? Aquilo que a gente sempre soube, né? Evitar os riscos ocupacionais que tenham essa origem no trabalho, né? Identificar perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Já existia uma tentativazinha lá no PPRA, né, da NR9 antiga, que tratava disso, que a gente tinha que preencher uma parte lá que informasse o quê? Quais as possíveis lesões com esse risco que a pessoa está sendo exposta aqui. E também outra informação que era o quê? Se já existia algum adoecimento ligado àquele risco. E isso também veio com clareza aqui na NR1. A gente tem que fazer esse sistema. Por quê, gente? É uma coisa que a gente conhece bem também de onde? Do PDCA, né? Então, esse sistema de reavaliação contínua, de retroalimentação ali da gestão, sempre deveria ter existido desde que tem as NRs e tudo mais aqui no Brasil. Porém, a gente não viu isso acontecer na prática, né? E aí, essa tentativa de trazer normas mais elaboradas e que dão mais liberdade para as organizações se organizarem do como fazer, mas, por outro lado, tem um nível de cobrança também maior, né? Essa qualidade aí vai ter que ser realmente bem melhor para dar conta das demandas agora de gestão e da própria NR17, né? Então, a empresa tinha que avaliar os riscos ocupacionais, segundo a NR1. E o que é avaliar o risco? A gente vai ter que avaliar que existe uma situação ali, ou uma exigência da atividade, por exemplo, né? Puxando para esse lado da ergonomia, ele está lá. Como é que isso está chegando ao trabalhador? Porque a forma que isso chega no trabalhador é que a gente vai poder ali colocar medidas que impeçam que isso atinja o trabalhador. E aí, se mesmo assim ela ainda está atingindo o trabalhador, qual que é a probabilidade daquilo gerar um adoecimento, uma lesão, né? Então, isso é que é avaliar o nível de risco, ver qual que é a possibilidade dele causar dano e se esse dano vai ser mais ou menos severo, né? Que é sempre aquela ideia de probabilidade versus severidade, que a gente usa na matriz de risco e em várias outras formas de gestão desses riscos aí, né? E aí, gente, toda vez que você avalia o risco, o primeiro ponto é o quê? Avaliar e deixar ele lá quietinho, não fazer nada com ele? Não. A gente classifica os riscos para quê? Para verificar as medidas necessárias de controle. É isso que é gestão, não basta conhecer, tem que conhecer para mudar, né? E aí, fazendo o gancho lá com o livro do Guerrin, que fala em compreender o trabalho para transformá-lo na ergonomia. Isso serve para tudo. Todo sistema de gestão tem que se pautar nessa frase. Eu compreendo para transformar. Não adianta nada eu analisar, escrever, detalhar, medir, quantificar, fazer N coisas e guardar isso na gaveta. Ou então no arquivo, né? Então vão atualizar, não vão fazer papel, não vão guardar o arquivo no computador e não fazer nada com aquela informação. Não adianta. Então a ideia é sempre o quê? De informação para ação, né? E aí sim, a partir dessa ideia de ação, fazer as medidas de prevenção de acordo com o nível de risco, para a gente saber uma ordem de prioridade, né? E acompanhar esse controle de risco. Gente, essa coisa de acompanhar o controle de risco, ela é fundamental em todas as instâncias, né? Em todo tipo de risco. Mas, para a ergonomia, isso é mais importante ainda, porque o que a gente faz? Às vezes a gente muda alguma coisinha ali no trabalho, fazendo uma proposta de melhoria, e essa coisinha melhora de um lado e atrapalha de outro, né? Então, a gente vai ter que sempre estar fazendo o quê? Reavaliação. Uma coisa que sempre me deixou muito chateada é ver que as empresas, às vezes, contratavam um ergonomista para ir lá e fazer um laudo ergonômico, né? O famoso laudo ergonômico. Pegava o laudo lá, todo caprichado do ergonomista, guardava na gaveta e não fazia nada das medidas que foram propostas ali, né? E isso é uma coisa muito frustrante. Eu imagino que para o profissional que fez todo esse trabalho também, né? Então, eu costumava conversar com os ergonomistas, falava assim, gente, já faz o contrato para tudo, né? Aí na gaveta ficava tristinho o laudo lá mesmo, né, Michael? E realmente, senão já faz o contrato para tudo. Eu vou fazer análise, mas faz parte da análise a intervenção, a melhoria. E aí colocar isso para funcionar. Por outro lado, a gente tem outra visão também aí que era um problema nas questões de ergonomia. Cansei de ver análises ergonômicas
que morriam na praia. O que é isso de morrer na praia? Fazia até uma avaliação bonitinha e aí chegava lá nas recomendações e fazia o quê? Avaliar uma solução para o problema tal. Gente, se você que é um ergonomista e não conseguiu avaliar a solução para o problema, é claro que em conjunto com a empresa, com os engenheiros, com todo mundo que trabalha lá, quem vai fazer isso, né? Então também não pode morrer na praia, não. O papel do ergonomista é chegar até as recomendações e acompanhar a implementação delas e a validação disso junto aos trabalhadores, né? Então a gente não pode deixar de maneira nenhuma essa coisa solta. Tem que fazer essa avaliação da melhor maneira ali e acompanhar, né? Então sempre é bom. Eu acho que agora, com esse processo de gestão, as empresas vão compreender isso melhor. Não vão ficar só engavetando papel, porque não vai funcionar, né? Bom, então, essa etapa de identificação dos perigos ali, acredito até que a avaliação preliminar ajude bastante nisso, né? Mas, se a gente não aprofundar em certas situações, não vai ter jeito, né? E aí, entrando na NR17, ela tem lá no item 17.31, eu tenho que pôr a cola aqui, porque eu nunca lembro os números dos itens. A organização ela tem que realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação de medidas de prevenção e adequações necessárias. Gente, quais são, né, as atividades que demandam isso? As situações de trabalho que demandam adaptação ao ser humano? O que vocês acham? Quais seriam essas situações? Até hoje, na vida, eu nunca encontrei uma situação de trabalho que não tivesse pelo menos um pontinho ali que precisasse de adaptação às características da pessoa. Nunca. Né? Já tem um bocado de tempo que eu trabalho com essa coisa. Então, eu fiquei me perguntando qual foi a ideia quando o pessoal foi fazer essa mudança na NR, né? Qual que é a proposta disso? Na minha visão, todas as atividades, ou seja, vamos fazer avaliação preliminar, pelo menos em tudo, né? Não vai ter muita escapatória aí, não. Mas, depois vem a parte da questão do pulinho que a gente tem que dar, né? Dos momentos em que a gente pula da avaliação preliminar para uma análise ergonômica do trabalho de fato. Porque, gente, a análise ergonômica do trabalho é um método, né, desenvolvido lá pela escola francesa e tudo mais. A gente tem ferramentas de vários tipos lá, do pessoal mais da escola dos fatores humanos e tudo mais, mas a análise, de acordo com os autores franceses, ela é um método todo completo, que tem todo o seu passo a passo, tudo que tem que ser feito ali. Então, é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Como que a gente faz a análise preliminar? Então, a norma fala que você pode usar abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas, etc., ou combinação disso, dependendo do risco e dos requisitos legais. Ok, isso também é um negócio que a gente tem que pensar, né? Como que eu vou saber se aquele risco me exige mais alguma coisa se eu fizer uma análise superficial? Não tem jeito também, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que sentir muito na prática, até onde vai a análise ergonômica, até onde vai a avaliação preliminar e até onde eu tenho que começar uma AET, né? Até a Rafa está falando ali que ergonomista pode colocar uma cláusula de avaliação de eficácia após a implementação de melhorias por um determinado tempo. Perfeito, é uma ótima solução para que a gente faça esse acompanhamento aí e não termine com isso de repente, né, sem engavetar o laudo. Então tá, qual que é o objetivo da avaliação preliminar? Identificar os perigos, produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. É outra coisa que eu acho complicadinho. Tem jeito de definir medidas de prevenção se for uma avaliação muito superficial? Então eu costumo pensar o seguinte, que essa avaliação preliminar, ela pode ter, a partir dela, 3 caminhos. Vamos imaginar aqui, o primeiro ponto é se você pega nessa avaliação uma coisa muito simples, que o Gilmar costuma falar isso. Se a gente tem a solução de uma maneira mais barata do que a própria avaliação em si, que é uma coisa bem objetiva, bem óbvia, ok, então já vou implementar a solução ali. No outro extremo, eu tenho aquelas situações extremamente complicadas, muito difíceis mesmo, que está assim, visível que você vai ter um adoecimento ali, ou até um acidente, né? Porque a ergonomia também está ligada à questão dos acidentes. E aí, o que fazer? A gente vai lá e coloca uma solução emergencial também, pelo menos no primeiro momento, né?
E aí é claro que essas situações críticas, elas vão demandar um aprofundamento de análise também. Mas no primeiro momento a gente já pode talvez buscar alguma solução mais imediata, nem que seja uma coisa paliativa temporária, né? Então, por exemplo, estou vendo uma sobrecarga enorme, ele seja estática ou dinâmica, o que eu faço? Deixo assim ou não? De repente eu consigo colocar pelo menos umas pausas ali de cara, né? E aí depois eu aprofundo para ver exatamente que tipo de pausa, quanto tempo. Essa também foi uma mudança que aconteceu na NR17, que antes falava só nisso, né? Tiver sobrecarga estática dinâmica, pausa. Ok, essa é uma das soluções. A nova norma, ela abre para a possibilidade de outras soluções, o que não pode deixar sem solução nenhuma e nem fazer certos tratamentos ali que não são soluções de verdade, né, gente? Que tem coisas que é como se você tivesse ali uma artéria rompida e colocasse um band-aid. Ficasse, não, agora eu já tratei disso, tá ok, só esse band-aid resolveu o problema, não preciso fazer mais nada. É claro que isso não vai funcionar dessa maneira, não vai poder ser assim. Então a gente tem que pensar bem nisso. E aí seria uma coluna do meio, que é aqueles momentos ali que fala, não, esse aqui eu não consigo saber se é muito simples, nem se é muito complexo, eu vou precisar de fazer uma análise mais aprofundada para entender melhor essa atividade, essa realidade de trabalho. Aí cai o quê? Na análise ergonômica do trabalho, completinha. Então, assim, eu vou confessar para vocês que no começo eu tive uma dificuldade extrema de aceitar esse negócio de avaliação preliminar. Acho que até hoje eu ainda tô meio assim. Falei, não, já que tá aí, tá posto, tá na NR, né? Apesar das consultas públicas, das questões todas, isso continua assim. Então, o que fazer? Vamos pegar o limão e fazer uma limonada, uma caipirinha, como vocês gostarem mais, mas não dá pra gente ignorar, né? Só que o pensamento que eu sempre tive é isso. Falei assim, gente, quando você faz uma análise da atividade, que você trabalha por demanda, você sabe onde você vai priorizar. Você não precisa ter muito essa escalinha ali, começa de uma avaliação rasteira e tudo mais. Mas ok, se é assim que é o funcionamento agora, então vamos seguir esses passos. Mas aí a gente vai cair naqueles tais gatilhos, né? O Marcos lá, o Mauro, na verdade, que participou da elaboração dessa nova NR, chama de gatilho, eu achei isso um bom nome também. Que é o quê? Aqueles momentos em que a norma te determina que você tem que pular para a AET, que não basta essa avaliação preliminar. Ok, são só 4, mas o só não é nada só, porque eu acho eles bastante extensos se a gente for analisar com profundidade. Então, se você observou que tem necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação, né? Aí é a questão da qualidade do profissional que está avaliando. Se ele tem essa noção da extensão da ergonomia, de que o ser humano não é só um movimento, né? Que a organização do trabalho importa, ele vai perceber uma série de nuances ali que vão falar, não, eu preciso aprofundar nessa situação. Não dá para fazer um trabalho superficial aqui. Então, só esse item aí para mim, se a gente for se pautar, né, nos profissionais que fazem e tudo mais, falar, não, o ergonomista ele vai saber fazer esse filtro e falar, não, eu preciso aprofundar nisso tudo aqui, né? E aí o céu é o limite, então o ergonomista é que vai perceber realmente a demanda ali, né? E aí a gente vai ter o quê? O outro gatilho, assim, se a gente for chamar de gatilho, né, seria identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas. Então tá, você foi lá, fez uma avaliação preliminar, sugeriu ali algumas ações. Não, continua com problema. Tenho queixas, né? Tô vendo que tem gargalos de produção, alguma coisa assim. O que fazer? Vou lá batalhar para fazer uma análise mais aprofundada também. Então, olha o tamanho que esses 2 itens aí já são. Isso pode ser bastante amplo, né? Também sempre que o médico lá que cuida do programa de saúde ocupacional sugerir, né, que deva fazer, e por que ele vai sugerir isso, gente? Nada mais é do que uma das demandas, né? Que quando a gente trabalhava por demanda na análise ergonômica era isso. Então teve alguma queixa aqui sobre isso? Vamos fazer um trabalho melhor nessa coisa, vamos fazer uma análise ergonômica desse posto de trabalho. Isso já era para ser assim, né? Há muito tempo, mas agora isso veio explícito aí na NR que ajuda. Sempre que eu ia falar de ergonomia, eu falava disso, de demandas. A gente tem várias fontes para descobrir o que é uma demanda, né? Onde tem problema. Uma delas é a saúde, as queixas para o médico. Mas a gente tem outras, porque às vezes a pessoa não chega nem a formular uma queixa ou não se constata ainda um adoecimento musculoesquelético ou de saúde mental, mas já tem um desconforto ali, que é o primeiro sinal de alerta, né? E, gente, desconforto é de tudo, não é só físico. É de saúde mental também.
Então a gente cansou de ver situações ali em que as pessoas estavam trabalhando ok, aí um belo dia muda, por exemplo, o chefe do setor. E aí as pessoas começam a adoecer. Por quê? Mudou alguma coisa na biomecânica daquele trabalho ali diretamente? Não. Mas mudou o quê? A forma de gestão. Aquele chefe, como que ele cuida, né, das pessoas subordinadas a ele. E a gente cansou de ver adoecimento desencadeado exatamente pela mudança do chefe. Então aí é o ponto importantíssimo na organização do trabalho que a gente não pode deixar passar em branco jamais, né? Então é mais outro ponto que a gente precisa estudar dentro desses itens aqui de gatilho para análise ergonômica do trabalho. Já aconteceu situações que eu costumo falar o seguinte: se você é um trabalhador que está satisfeito com o seu trabalho, é um resfriado que vai te fazer afastar, né? É uma dor de cabeça que vai te fazer ir a uma consulta médica, pegar um atestado e se afastar? Não é. Então, assim, é claro que agora gripe não é um bom exemplo, não, porque pode ser Covid e a gente não pode ficar no trabalho, né? Mas pequenas coisas ali, uma dor de barriga, sei lá, coisas que se você está satisfeito, se você está motivado no seu trabalho, que você gosta. Essa palavra motivado, eu tenho um certo receio com ela, mas é motivado internamente, não por pressões externas. Você está satisfeito ali, você se sente reconhecido, é uma coisa que você gosta realmente de fazer, é muito diferente. Você não vai se afastar por qualquer coisinha menor, um adoecimentozinho leve. Então, eu costumo dizer para as empresas, um ponto de demanda interessante para você pode ser afastamento por causas gerais, né? Não são, ainda não é um adoecimento musculoesquelético, não. Se um determinado setor começa a ter um índice maior de afastamentos, pode olhar ali que aquele trabalho está com alguma coisa errada, né? Alguma coisa precisando de atenção. Então, são muitas fontes de demandas que as pessoas podiam trabalhar com isso, e aí não precisaria de ter essa primeira fase aí chamada, né, de avaliação preliminar, que é uma espécie de triagem. E por que isso aconteceu? Porque a gente via análises ergonômicas do trabalho, entre aspas, aí, que nada mais era do que esse screening em geral, né? E aí não chegava no ponto necessário. Michael tá falando, fazer uma visitinha no RH, verificar CIDs de adoecimento, essa coisa toda, né? Então, esse é um ponto muito importante pra gente. E aí, o pulo do gato aqui é o quê? A gente conseguir fazer essa separação do joio e do trigo, né? Outra situação que indica também passar para análise ergonômica completinha é o quê? Que se alguma coisa ali, seja na análise de acidente, seja em alguma avaliação de adoecimento, de acidente, etc., te traz um indício de que algo está errado. Então, isso também é motivo de fazer análise ergonômica do trabalho. É mais um foco de demanda. Locais que tem acidente, locais que tem os tais gargalos de produção, né, ou gaps, um lugar que a máquina sempre para, que acontece alguma coisa. Isso tudo, gente, pode ser tratado com a análise ergonômica, né? A ergonomia olha para tudo isso. Ergonomia como ferramenta de análise de acidente costuma ser fantástica. Já fiz alguns assim. E a gente consegue ir o quê? Nos determinantes, não ficar preso nos comportamentos. Porque a gente só muda a realidade de trabalho se a gente mexe nos determinantes, né? Não tem jeito. Então, a gente tem que analisar esses gatilhos com bastante calma. Vocês viram que eles são muito amplos se a gente for ver isso com profundidade, né? E, gente, nunca abrir mão da técnica, né? Os conceitos. A ergonomia é uma ciência. A técnica dela é que a gente tem que seguir. Então, ela existe muito antes das normas regulamentadoras e vai continuar muito depois. E no mundo inteiro, isso não é uma coisa do Brasil, né? Então, são ali algumas coisas que a gente vai ter que pensar nelas. Não está explícito aqui na NR, mas eu estou vendo que precisa fazer, né? Eu estou vendo que tem questões psicossociais, aí eu não vou fazer porque não está explícito na NR? Isso jamais, né? A gente não pode abrir mão da técnica nunca, que aí é isso que eu estou chamando de fazer ergonomia de verdade, né? A gente usa as diretrizes da NR, sim, mas se ela tiver aquém do necessário para mudar a realidade do trabalho, eu tenho que fazer além, porque a gente tem que ter em mente o quê? As determinações ali, diretrizes legais, elas não são o ponto máximo da possibilidade de prevenção. Elas são um ponto que se conseguiu chegar até aquele momento. E se a gente lembrar que as NRs aqui no Brasil, elas são discutidas de maneira tripartite, tem outros interesses em jogo, elas não são moldadas somente para cuidar do trabalhador. Aí tem aquele joguinho lá, a empresa, eu não quero ter custo, o trabalhador, eu quero ter saúde, e aí tem que entrar num consenso na maioria dos itens, pelo menos da norma até aí. Então, a gente sabe que as NR, elas não vão conseguir captar tudo necessário. E também nem ia caber, né, gente? Vocês imaginam o tamanho que ia ficar a norma se a gente fosse colocar tudo ali dentro. Sem chance.
E que a gente não pode ficar muito apegado. Falar assim, não, a norma não escreveu, não preciso fazer. Não é assim que funciona. A gente tem sempre que se pautar pela técnica, pela boa qualidade da ergonomia. Que é isso que a gente vai querer sempre. Então, o que acontece? Até eu vi o Mauro comentando isso outro dia numa live que ele fez, que muitas análises ergonômicas, ditas assim, que estão por aí, ele considera que isso vire depois como se fosse uma preliminar, porque foram superficiais, né? Elas não chegaram no trabalho real, né? E outra coisa que não pode fazer, gente, na análise ergonômica e na avaliação preliminar também não, é lidar com as coisas como se fosse um álbum fotográfico. Eu vou lá e fotografo aquele trabalho, falo qual que é o tipo de setor, qual que é a tarefa prescrita e ok. Não, ok. Isso aí não está fazendo análise do trabalho nenhuma, não. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu já peguei muita análise ergonômica, álbum de fotos, não funciona, né? Marcos está perguntando se a 36 está suspensa a revisão. Não fiquei sabendo, não. Em tese, elas estão todas em revisão, né? E aí é para fazer o quê? Essa coerência interna das normas, né? E no futuro a ideia era fazer uma coerência interna também com a normatização da Previdência Social, que tem uma série de divergências ali, de ruído, de coisa que a gente precisa dar um jeito de unificar para que a gente fale a mesma língua, né? Não tem jeito. Outro ponto que me chamou a atenção bastante nessa nova norma é uma certa liberalidade, entre aspas, para as pequenas empresas, né? As microempresas e empresas de pequeno porte, que estão ali em grau de risco 1 e 2, etc., o próprio MEI, não tem que fazer a análise ergonômica do trabalho. Ok, mas tem que cumprir todos os outros requisitos da norma. E aí, como é que faz isso? Eu tenho uma dificuldade. Eu acho que elas não vão conseguir cumprir esses requisitos sem fazer uma análise de verdade, né? Então, talvez essa concessão que veio aí não seja muito factível na prática, não. Mas vamos ver como isso vai ficar, porque eu ainda não tive nenhuma situação assim, né? E aí tem a exclusão lá quando se observa algum tipo de adoecimento ou quando tem sugestão do PCMSO, aí sim, tem que fazer a ET, mesmo que seja grau de risco 1 e 2. Então, vamos ver na prática como é que isso vai acontecer no dia a dia. Por enquanto, ainda não vi isso não, né? Vamos ver. Bom, e aí se a gente for resgatar, gente, quem lembra lá do social, da tabela 23, que agora não é mais tabela 23, que agora é a tabela 24. Vocês lembram quando entraram os fatores de risco lá que tinham a ver com ergonomia? Quem lembra daquilo? Fala aí pra mim, no chat. Ou o que vocês acharam, hein? Quem trabalha com ergonomia. Foi vantagem, não foi vantagem? Acabou que a parte de ergonomia saiu todinha do social, né? No fim das contas, com esse impulso aí do governo de fazer simplificação de normas, eles cortaram tudo que não era explicitamente ligado à aposentadoria especial, né? Ah, tá. A Beatriz está explicando ali que foi suspensa pelo desembargador, entendi. Quando é assim, tem que esperar, né? Fazer o quê? O judiciário às vezes interfere em umas coisas e a gente tem que aguardar. Vamos ver o que vai acontecer. É muita pressão, né? Briga de cachorro grande, como diz o Mário ali. Ok, eu não estava nem sabendo dessa parte. Bom, mas aí, gente, o que acontece? A IN77, que falava do PPP, né, o Perfil Profissográfico Previdenciário, tinha essa expectativa de fazer a ergonomia e a questão dos acidentes serem incluídos na avaliação dos riscos quando chegasse esse momento de fazer o PPP informatizado. Então, era nesse gancho que a gente estava trabalhando. E aqui é a parte dos riscos, né? Dos fatores de risco que tem a ver com a ergonomia. E aí eu vou abrir um parêntese. Porque a gente fala muito em risco ergonômico, né, gente? Mas esse negócio me incomoda um pouco. Vocês vão ver que eu sempre evito, apesar de ser mais fácil, da gente já estar mais habituado com esse termo. Porque eu acho um problema sério isso do ponto de vista semântico. Se uma coisa é ergonômica, significa que ela está adaptada àquele ser humano ali. Se ela está adaptada, ela não pode ser um risco. Então, como uma coisa é um risco e é ergonômica na mesma expressão? Então, isso sempre me incomodou bastante. Mas aí a gente fala isso porque já está, né, meio que pactuado, já estamos acostumados com isso, então vamos falar. Mas só porque eu acho que é importante a gente entender que não faz sentido técnico esse termo. Mas esses fatores de risco estão relacionados à falta de ergonomia no ambiente de trabalho. A gente fez essa ampliação toda, que lá no início do E-Social, acho que tinha 8 itens ligados à ergonomia só. Então, a gente fez todo um trabalho de desenvolver aquela tabela lá, com uma certa preocupação, lógico, né? Porque
qual que era o medo? De que aquilo ali virasse um checklist. E eu que elaborei aquela tabela lá da parte de ergonomia, junto com a Mara Camisas, que vocês devem conhecer também. E o intuito nosso era o quê? De chamar a atenção para um monte de coisa que estava sendo relegada a segundo plano, terceiro plano, como, por exemplo, as questões psicossociais, ligadas à organização do trabalho. O intuito era esse, de mostrar que eles existem no ambiente de trabalho, mas com a ideia de que nada daquilo era para virar um checklist. Né? A ideia é que aqueles pontos ali, por trás de cada um daqueles itens, existia toda uma avaliação para se chegar à conclusão de que se aquele fator presente ali é um risco ou não para o trabalhador. Então, a listagem como fator de risco, o professor Ayrton Marinho, que é até meu colega no Ministério, ele tinha umas figurinhas numa aula dele que explicava essa questão do fator de risco, que era um tubarãozinho, que era bem interessante. Então, tem um mar com um tubarão lá, ok. Será que esse tubarão é um risco? Se não tiver ninguém nadando perto do tubarão, não. Ele é um perigo, né? Um fator de risco que está ali naquele momento. Ele se torna um risco mesmo à segurança, à saúde de alguém, quando tem alguém exposto possibilidades, né, de proteção das pessoas contra esse risco. Então, a outra figurinha que ele tinha lá era uma gaiolinha no ser humano que estava nadando, né? E a gente às vezes vê essas coisas de nadar com tubarões. Mas, então, você estava fazendo o quê? O fator de risco está ali, ele se transformou em um risco porque tem uma pessoa exposta, mas eu evitei o contato desse fator de risco com o ser humano com uma proteção, que nesse caso era a gaiola. Eu posso pôr a gaiola no tubarão, né? Porque aí seria controlar o fator de risco na fonte. Então, essa coisa aí, gente, é só para a gente lembrar o seguinte. Quando isso foi para o social, com aqueles itens todos lá, a gente tinha medo que isso virasse um checklist, que não era o objetivo da coisa de jeito nenhum, né? Mas, querendo ou não, aquele foi um momento que eu acho que a ergonomia já se destacou. Foi a primeira tentativa de colocar essa ergonomia no patamar ali mais parecido com os demais. Ah, gente, tá ruim esse negócio. Bom, então, qual que é a proposta da gente? Que a gente consiga fazer essa avaliação, esse estudo dos fatores de risco todos ali, de uma maneira prática e coerente. Tá? A gente não precisa ficar preso em checklist, nada disso, mas já que existe essa demanda de integrar tudo das questões da NR17 com o inventário de riscos lá do PGR, da NR1, a gente vai ter que fazer essa sistematização. Tá? Então, o próprio item 1735 da NR17 coloca que tem que integrar esse inventário de riscos, os resultados da avaliação preliminar. Ok, tem esses também, né? Você conseguiu colocar lá, a Lilian travou aqui. A Lilian colocou o link lá pra mim, brigadinha. Ai, tá travando tudo hoje, não sei o que foi. Lady Murphy, né? É a velha história do trabalho prescrito diferente do real. Você vai lá, organiza as coisas, planeja tudo bonitinho, na hora tá tudo diferente do prescrito. Mas vamos lá, né? Faz parte. Bom, então tá. A própria NR17 falou que tem que integrar a parte da avaliação preliminar e ela coloca como a revisão, quando for o caso, da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, conforme indicado pela ET. Não gostei muito desse item, não, para falar a verdade para vocês. Por quê, gente? Dá uma sensação, às vezes, de que a avaliação preliminar ela é mais importante do que a análise ergonômica de verdade. E isso, a gente não pode concordar com isso jamais. Então, assim, não vamos ter essa interpretação, apesar de que veio assim nesse item, né? Vamos tentar trabalhar com essa possibilidade aí de realmente importante a ET. A outra quebra um galho para algumas coisas quando precisa fazer essa triagem inicial, essa coisa toda ali, né? E aí, na própria NR1, a gente vai ter lá essa questão toda de como que essa coisa tem que ser feita, né? São várias etapas. Então, tem lá a identificação dos perigos. E essa identificação dos perigos, ela tem que incluir o quê? Descrição de perigos, de possíveis lesões à saúde, né? Tem que identificar as fontes, as circunstâncias, tem que indicar os trabalhadores que estão sujeitos a esses riscos. Então, gente, o que é isso? Basta a gente falar ali, não, aqui eu tenho um movimento repetitivo. Ok, esse movimento repetitivo, que é um fator de risco, ele é o tubarãozinho lá, ele vai impactar a saúde das pessoas ou não? O quanto eu faço isso? Então, eu costumo brincar, se você abaixa para pegar uma peça lá numa caixa, uma vez por dia é uma coisa, você faz isso
8 vezes por minuto é outra coisa completamente diferente. Então, a questão do tempo, né, da forma como esses movimentos são executados, isso é fundamental. E às vezes a gente vê algumas situações em que a avaliação não para por aí, né? Falar, não, aqui tem movimento de punho assim, assim. Tá bom, mas o quanto que é isso, né? Como é que é essa intensidade desse movimento? Isso aí é fundamental. Eu cansei de ver a análise ergonômica que não tem essa informação. Você fica lá assim, quantas peças que esse trabalhador pega por dia? Não sei. Como que faz uma análise ergonômica, né? Que entrega para a empresa, entrega para a auditoria depois, que não fala. Eu não sei quantas peças que o trabalhador faz naquela jornada dele. Então, gente, um negócio que é muito, muito importante que a gente entenda é o quê? Não existe avaliação biomecânica apartada da avaliação da organização do trabalho, da questão do tempo. O tempo é fundamental em todas as avaliações que a gente vai fazer. E isso que, sinceramente, eu já vi faltar muito nas análises por aí. Então, isso aí foi bem uma coisa de desafio, assim, sabe? Para entender e aceitar mesmo essa formatação nova de como fazer essa gestão de risco, incluindo a ergonomia, mas sem distorcer seus conceitos, sabe? Então, assim, confesso que eu quebrei a cabeça com isso, porque até houve uma demanda interna, né, no meu trabalho lá de fazer cursos de formação para os colegas, porque nem todo mundo tem formação em ergonomia lá e tal. E aí foi esse desafio. Eu pensei 10 vezes antes de aceitar o desafio de fazer essa avaliação de gestão de riscos, né? Como fazer análise de riscos ligadas à ergonomia sem distorcer os conceitos. Mas no fim das contas, a gente descobriu uma alternativa, uma solução para fazer essas coisas aí que não traga desconforto, né? Dá para fazer ergonomia de verdade e linkar isso com a gestão de riscos, com os demais riscos, fazer avaliações, seja no formato lá de matriz de risco, a gente conseguir fazer a questão da severidade e probabilidade, né? O Michael tá falando que fez o curso, aquele da ENAP, Michael. Vamos até atualizar, que é o de conceitos fundamentais de ergonomia. Quem não fez está lá disponível, gente, tá, né? Sem custo. Rapidamente, recomendo, viu, da ENAP, muito bom. Ah, que bom. A Gisele falou que ainda bem que eu aceitei, né? Porque ela me conheceu por aí. Foi mesmo, Gisele, mas foi um desafio, porque assim, eu tenho um carinho muito grande por essa parte da ergonomia, sabe? Eu acho que a gente conseguiria resolver, acho que 90% dos problemas no trabalho se a gente realmente incorporasse os conceitos de ergonomia no dia a dia, da centralidade do trabalhador e do real cuidado com a saúde dele, né? Que o que me deixa chateada às vezes é ver as pessoas fazendo as coisas pro forma. Vão fazer papel aqui para mostrar para fiscalização. Não é isso, gente. O objetivo não é esse. A gente não pode nunca deixar que essa obrigação legal ali seja uma coisa mais importante do que a avaliação de verdade do ambiente de trabalho, tá? Oi, não, a Gisele que falou lá no... Você não, mas é a Gisele que falou que me conheceu por causa disso também. Tá aí também. Bom, então, gente, o que nós vamos fazer? Esse pensamento que dá para construir. A gente consegue desenvolver estratégias ali para falar em probabilidade e severidade, porque a NR1, ela não fala pra gente, ela não traz uma receita de bolo de como avaliar os degrauzinhos ali de cada um desses parâmetros, né? Então, a gente consegue criar uma forma de fazer isso para ergonomia, que foi o que eu estruturei nesse curso interno que eu estava falando para vocês. E a gente tem que lembrar dos itens que a NR1 exige. Ela não fala como fazer, mas ela te dá algumas diretrizes, né? Vanessa está perguntando se pode fazer uma análise preliminar de risco por posto de trabalho? Pode, a NR não te falou como é que você vai fazer essa distribuição explicitamente, não. Você vai escolher a melhor maneira. Então, assim, tem coisas similares que você pode usar de um posto para outro? Tem. Mas, gente, uma coisa que a gente tem que sempre que lembrar é que na ergonomia a gente não tem como trabalhar com média, né? Que é um negócio que às vezes a gente vê muito para os demais riscos, mas média é um negócio complicadíssimo. Por quê? Nenhuma pessoa é igual a outra. Então, quando você vai adaptar o trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, não dá para ser no bolo. É por isso que a gente sempre tem o quê? Mobiliário tem que ter o quê? Regulagem. Não existe um tamanho padrão de mobiliário, porque não tem um ser humano padrão. Por mais que algumas organizações pudessem gostar disso, não tem, né? Então é por isso que é com regulagem. Porque a ideia é o quê? Alternância postural, a gente poder variar. Se a gente ficar fixado em qualquer postura, mesmo que a gente fale, não, a postura correta é ficar aqui com a coluna ereta, né?
com os ombros em posição neutra, os cotovelos, o punho, etc. Prescrever isso tudo aí para o trabalhador. E aí você coloca ele num posto de trabalho que não tem regulagem, e aí você tem lá o senhor José, que tem 1,80 m, e a trabalhadora Joana, que tem 1,5 m, que vão usar o mesmo posto de trabalho e vão ter que manter aquela postura. Exatamente, Michael, é a questão da antropometria, né? Cada ser humano é diferente do outro. Na parte de medidas do corpo, sim, mas também o quê? Na parte das emoções, da razão, né? Dos sentimentos, dos pensamentos, da parte da ergonomia cognitiva, que muitas vezes é completamente ignorada. Eu já peguei situações, gente, foi até no teleatendimento, que para a pessoa fazer um atendimento de uma ligação, ele tinha que passar por 78 telas. Era uma ligação em média ali de uns 2 minutos, mas ele tinha que abrir 78 telas do sistema. Olha a sobrecarga cognitiva que é um negócio desse. Precisa ser assim? Não precisa. Tinha outras maneiras muito mais fáceis de fazer isso. Mas o sistema ele não foi desenvolvido para o ser humano usar. Foi desenvolvido a partir de critérios genéricos lá e pronto, né? Então é isso, a Lilian está colocando um ponto muito importante, a ergonomia nessa coisa de resgatar a subjetividade, a singularidade do trabalhador. Cada um é diferente do outro. E se a gente não percebe isso, a gente não foca no ser humano, a gente não consegue ter uma ergonomia de qualidade, que é a tal da ergonomia de verdade que eu estou falando para vocês aqui, né? Então, o que eu estava falando para vocês é que a gente tem umas diretrizes ali para a gente avaliar na gestão do risco, na avaliação do nível de risco. E a forma de fazer isso, ela não está lá definida com receita de bolo, mas tem as diretrizes. Para cada risco, possíveis lesões e agravos, com a probabilidade, o que é a chance disso acontecer. Então não adianta dizer que tem um agente X lá, a gente tem que avaliar se esse agente alcança o ser humano e o quanto ele alcança o ser humano, né? E por outro lado, ver qual que é a probabilidade desse alcance gerar um adoecimento ali. Então, a gente tem várias coisas, né? Que a gente tem que analisar para esses dois ladinhos aí de probabilidade e severidade. A NR1 fala também que a organização tem que selecionar as ferramentas técnicas, né? Para fazer isso. Não fala qual é a ferramenta. Não é uma coisa ali prescrita na NR, né? Por quê, gente? Tem inúmeras formas de avaliar isso. Métodos, ferramentas, e é o profissional qualificado que estuda e que vai conseguir definir ali qual a melhor técnica para fazer isso. Né? Então, a gente vai ter que estudar nesse sentido aí para fazer probabilidade e severidade. E a gente tem que sempre levar em conta o quê? Que essa severidade do dano, ela depende também o quê? Da magnitude da consequência. Então, eu tenho consequências que são mais graves que outras. Porque se eu tenho, por exemplo, uma alteração passageira, é uma coisa. Se eu tenho uma alteração permanente, né, uma situação de invalidez ali de trabalhadores, é outra coisa completamente diferente. Tem ou possivelmente afetados, se ainda não foram afetados, mas possivelmente afetados. E aí, esse número é importante porque se eu tenho setores com problemas que tem muitos trabalhadores ali, eu tenho que priorizar aquilo como medida de controle, né, como ação. Aí eu tenho um outro que também tem uma gravidade ali de situação, mas que vai afetar um, dois. Se eu tiver que priorizar, eu vou ter que começar do que afeta muitos. É claro, gente, que como ergonomista a gente sempre quer consertar todos, não tem esse negócio de não consertar, né? Mas só se for para fazer uma questão de prioridade no tempo, desde que vá atacar todos os problemas, a gente prioriza o que afeta mais gente. E a NR também fala na questão de consequência de acidentes ampliados, né? E já não é tanto muito a ver com ergonomia, mas são, por exemplo, possibilidade de explosão, vazamento de amônia, aquelas coisas, né, mais catastróficas que afetam a empresa inteira e às vezes até pessoas no entorno ali, a vizinhança, tem muita coisa para ser analisada, né? Bom, o que a gente tem que fazer aqui, além disso, para avaliar essa probabilidade e severidade? A gente tem que identificar essa questão dos riscos, que existe uma certa polêmica, e se a gente deve fazer com uma forma de avaliação única, com todos os tipos de risco. Eu devo juntar ali físico, químico, biológico e as questões da ergonomia? Ou não, né? O que é importante? A gente ter uma coerência interna. Então, eu vou escolher usar matriz de risco, porque não é obrigatório fazer isso. Então eu vou usar matriz de risco. Aí eu vou fazer uma matriz com, por exemplo, 3 níveis por 3 para algum risco, para outro risco eu faço uma matriz de 4 por 4. Acho que depois a cabeça vai dar nó, porque o que acontece? O trabalhador é um só e está exposto a todas essas coisas. Então, para eu conseguir enxergar o conjunto ali de problemas e o nível desse risco em conjunto, eu tenho que ter uma coerência interna, né?
E aí eu mantenho esse tipo de avaliação em todas as situações, todos os tipos de risco. Não é obrigatório isso, não, mas faz sentido que a gente tenha uma coerência interna. Porque, como eu disse, a NR1 diz que a empresa pode fazer da maneira que ela achar mais adequada. E aí a gente tem que pensar, gente, que a ergonomia, ela fala no conforto, que é o que a gente estava falando da subjetividade. Como que a gente avalia conforto, médio conforto? Vocês acham que isso tem que ser levado em consideração ou não? A gente simplesmente deleta o conforto e cuida só da saúde e segurança. Tem jeito de fazer isso? O que vocês acham? Complicadinho, né? O conforto faz parte disso, a gente não tem muito como escapar dele, não, né? E aí a gente vai precisar avaliar o conforto também. Tem jeito de colocar o conforto como um dos itens de matriz de risco? Tem. Foi até essa estrutura que eu falei para vocês que eu desenvolvi lá, considerando todas essas questões e as características específicas da ergonomia, né? Então isso eu acho que é importante a gente falar, dá para fazer, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, será que o desconforto é risco? E fica aquela dúvida, desconforto, então eu não tenho conforto, eu estou com um desconforto ali no meu trabalhador. Isso é um risco? Né? Aí a gente pensa eu não posso esquecer do que? Do risco psicossocial. E aí a gente pensa, sim, desconforto é um risco. Ele pode ser um risco, dependendo, é claro, de intensidade, essas outras coisas, mas ele é um fator de risco que tem que ser levado em consideração. Não dá para pular a parte do conforto ali, não. Porque o conforto também, gente, ele não é só físico. Não é aquela questão, a temperatura tá legal, tô confortável, minha cadeira é boa, tem regulagem, etc, tá tudo ok. Não. O desconforto, ele pode ser emocional, ele pode ser cognitivo, né? E aí, esse sim, ele tem que ser compreendido e colocado também na matriz. A gente não pode ignorar essa parte, não, né? Então, pensar nisso tudo. É por isso que eu falei para vocês, mas tem jeito. Eu comecei a montar uma situação lá nessa matriz de risco, no período que a gente estava construindo esse curso de formação interna, justamente com esse olhar, porque a gente consegue sistematizar tudo aquilo ali, que é uma coisa aparentemente complexa, mas a gente consegue traduzir isso de uma maneira fácil para entrar na matriz de risco, né? E aí a gente tem que ter a coerência também nesse sentido. A sua matriz de avaliação de risco, ou o seu formato de avaliação, ele nunca vai poder ter situações ali em que você encontre uma possibilidade grande de acontecer ou uma severidade do dano maior, mais grave, e lá na conclusão isso sair lá numa cor verdinha, né, que não precisa de medidas de ação mais imediatas, que pode esperar, que não tem urgência de fazer aquilo. Então, essa coerência interna no método que a empresa vai escolher, ela também tem que existir. Nunca vou poder ter ali no resultado final da minha avaliação de risco uma coisa ali que pode causar um dano muito grave, mas que sem necessidade de uma solução mais rápida. E essa coerência vai existir. E por outro lado também eu nunca posso ter coisas com uma probabilidade bem remota de acontecer, né? Essas coisas todas aí, e que entra ali na urgência, não sei, aí a gente vê a severidade. Porque, por exemplo, se for alguma coisa de acidente ampliado, a gente vai ter que avaliar que a severidade é muito grande, né? Então, gente, dá para construir. É complexo? Mas tem jeito de fazer isso de uma maneira simples. E aí estudar a questão de ferramentas. Eu preciso ter ferramenta para tudo? Não necessariamente. As ferramentas são muito amplas. A gente tem ferramentas qualitativas, a gente tem ferramentas que focam na questão de movimentos, a gente tem ferramentas da parte psicossocial, tem várias ferramentas, inclusive validadas no Brasil, né, para essa avaliação psicossocial, porque isso é muito importante, principalmente avaliações que são baseadas, né, pautadas ali em questionários. Todo questionário, gente, ele tem que ser validado na língua em que ele vai ser aplicado. A gente não pode simplesmente importar um questionário qualquer de outro lugar, traduzir e usar aqui não. Tem um processo de validação científica para falar, não, ok, traduzido desta maneira, o questionário atinge os mesmos objetivos que o original. Mas a gente já tem várias coisas validadas aqui no Brasil também que a gente pode utilizar. Então não tem desculpa de falar, não consigo fazer avaliação biopsicossocial, não sei como faz isso. Tem jeito de fazer e não é difícil não, porque a gente já tem muito instrumento validado para isso. Não quero estudar, não quero usar instrumento nenhum para fazer avaliação psicossocial, quero conversar com o trabalhador, entrevistar. Ok, entrevista também é método científico, né? E a gente tem comprovação de que ele alcança, sim. A gente tem entrevistas de várias formas. Na época até do mestrado eu estava estudando essas formas de avaliação qualitativas, né? Que a gente às vezes fica muito fixado ali em números, mas não, a gente tem nas entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, a gente pode ter métodos, por exemplo, de análise do discurso. Tem N formas da gente fazer avaliação. O que a gente precisa é o quê? Conhecer possibilidades
e saber qual que se aplica mais à minha realidade, àquela atividade que eu já conhecia ali no ambiente de trabalho e utilizar, né? Saber utilizar quando e como, né? Aí a gente não tem esse perigo de mas que tem ferramenta disponível, tem. Então tem que ser aplicável, tem que ter toda uma fundamentação teórica de por que eu escolhi, tem que ser alguma coisa bem relevante ali, não pode ser, né, uma coisa que eu não sei usar e não sei para que serve. Porque, gente, toda ferramenta, se você não sabe o que está perguntando e não sabe o que a ferramenta responde, a chance de você ter equívocos é gigantesca, né? Então a gente tem sempre que trabalhar dessa forma. A gente ajusta, escolhe a ferramenta adequada para aquilo que você está buscando saber. E, gente, ferramenta é só ferramenta, nada mais que isso. Nenhuma ferramenta no mundo vai substituir o quê? O olhar do ergonomista. E aí é que é o papel do profissional. Essa é a parte fundamental. Eu consigo fazer toda a avaliação da atividade sem ferramenta alguma? Consigo, né? Desde que eu olhe para isso direito. Eu consigo usar ferramentas bem utilizadas? Consigo também. Desde que eu conheça a ferramenta, saiba as limitações dela, saiba as aplicações dela, não tem problema. Mas a ferramenta jamais vai substituir o profissional, o ergonomista, que conhece a atividade, que sabe fazer essa análise. Tá? Então isso aí é uma coisa que a gente tem sempre que ter na cabeça. Eu já vi algumas situações por aí do pessoal vender ferramentas como se fosse a solução para todos os problemas, né? Ferramentas, seus problemas acabaram. Aí você usa essa ferramenta que resolve. Não, não resolve. Que aí cai naquelas situações que eu cansei de ver, né? Nas análises ergonômicas que a gente recebe na auditoria e tudo mais, e pela vida fora aí, de ferramenta com tudo verdinho, né? Porque a gente tem sempre aquela coisa das cores. Verdinho tá tranquilo, amarelo mais ou menos, vermelhinho já é grave, né? Aí você vai lá nas análises, tudo verdinho, o trabalhador lá quase morrendo, um monte de afastamento no setor de saúde. Por quê, gente? A danada da ferramenta mal utilizada. Então, por favor, se for para mexer com ferramenta, tem que fazer direitinho, né? Oi, Maicon, deixa eu ver, eu perdi sua pergunta, que ela entrou e saiu, deixa eu olhar. O que achou da resolução para avaliação psicossocial na saúde e segurança por profissional de psicologia? Eu acho que é interessante, mas assim, não existe uma restrição do profissional, gente. Eu não sou uma pessoa muito formal, assim, com essa coisa de diplominha, não, sabe? Eu acho que, até porque cada vez mais a gente tem pessoas autodidatas que são super incríveis, que sabem demais de certos conceitos. Ele não tem uma formação específica nessa área. E eu vejo isso lá no meu trabalho mesmo. A gente tem um colega, por exemplo, né? Só um dos exemplos, porque eu não sei se você sabe, mas o concurso do Ministério do Trabalho mudou um pouco. De uns anos para cá, não tem mais as formações específicas, que antes entrava médico do trabalho, engenheiro de segurança, e o que eles chamavam de fiscal da área trabalhista, que geralmente era advogado, contador, tinha umas profissões mais ligadas assim. Unificou a carreira e qualquer formação de nível superior pode fazer concurso, né? Então a gente tem pessoas com várias formações. E aí a gente tem gente lá com formação, por exemplo, em odontologia, qualidade dos diplomas não, que eu acho que a pessoa tem que ter um conhecimento de verdade e consiga fazer. Mas é claro que não é ela que define nada disso. Então tem algumas coisas que são exigências, por exemplo, do MEC, né? E aí a gente vai ter que seguir as diretrizes. Só pode profissional de nível superior fazer certas coisas. Ok, aí a gente obedece isso aí. Algumas coisas têm portarias internas do Ministério que também determinam umas regrinhas aí, né? De quem pode, quem não pode. Mas eu acho assim que mais importante do que aquela formação ali, né? Do diploma, do certificado, é o conhecimento. E esse a gente percebe claramente na qualidade do trabalho realizado, né? Thales está ali. Boa noite, Thales. Como as empresas estão elaborando o PGR deles na parte química, física e biológica, os ergonômicos de acidentes mecânicos podem ser apresentados à parte? A empresa iria citar que existe um levantamento, como a auditoria vai visualizar isso? Boa pergunta, Thales. Isso ainda está uma coisa meio no ar, porque o que acontece? É o que eu falei. Se a NR1 não trouxe essa diretriz, a ideia é porque às vezes quando a gente pensa desse jeito aí, é porque a gente ainda está meio apegado no documento, entendeu? Então, assim, o programa em si, ele não é um papel. O papel pode ser um inventário de risco, o papel, o arquivo digital, né, que eu estou ainda na era do papel, mas aquilo ali é uma representação dos seus programas, né? E essa conjunção de todos os assuntos, ela é muito importante. A forma como você vai colocar no papel é o menos importante. O importante é que tudo tenha sido sistematizado, integrado e que a gente tenha sempre esse pensamento que aquele trabalhador ele é um só.
Ele está exposto àqueles tipos de risco todos. Eu posso fazer outras avaliações apartadas ou eu tenho que entender essa exposição dele como um todo? Porque vocês imaginam, o ruído. O ruído é fácil porque ele está até citado lá na NR17 como questão de conforto também, né? Mas a gente tem um olhar para o ruído que é da insalubridade, do adoecimento, mais da perda auditiva mesmo, mas tem que ter esse olhar do ruído, do conforto também, dependendo da atividade que ele faz. Isso é muito, muito importante. Então, a partir do momento que a gente vai olhar para o trabalhador como um ser humano completo e que a gente mude essa chavinha de pensar que programa é aquele papel ali, que é aquela representação, não é. O programa é essa gestão ampla, completa e de todos os itens necessários, né? A forma de representar isso, a gente está até aguardando para ver se a Secretaria de Inspeção do Trabalho vai colocar mais orientações, vai ter um manualzinho de aplicação aí da nova NR17 e também do PGR, né, da NR1. Mas a gente tem que ter esse pensamento. Se a gente começar a mudar esse olhar para o programa, a gente não vai se preocupar tanto com o formato dele de papel. Porque, infelizmente, a gente já viu acontecer o quê? Aquele velho padrãozinho que tinha lá no PPRA, as pessoas estão tentando construir um padrãozinho também para o PGR. E a ideia não é essa, né? É justamente a gente está dando um passo gigantesco na maturidade de gestão, que o Brasil ainda não tem muito, não, né? Essa coisa da maturidade. Não tem muita, não, mas eu espero que isso vá sendo construído. Vão ser uns passos que a gente vai ter que dar coletivamente, mas eu espero chegar lá, né? Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui no Instagram também. Como você acha que vamos segurar os aventureiros que resolvem fazer a EP? Tem muita gente não especializada entregando esse item de qualquer jeito. Esse aí foi o meu maior receio quando eu vi esse negócio de análise de avaliação preliminar, né? Assim como eu tinha medo que a lista lá do E-Social virasse checklist dos fatores de risco, eu tive esse receio sempre, que foi a primeira coisa que eu falei quando eu vi esse texto. Falei, gente, a chance disso aí ficar superficial, banalizar a ergonomia de uma maneira, né, meio leviana é grande. Então, assim, não podemos deixar isso acontecer, né? Vai caber a fiscalização, esse tipo de avaliação e tudo mais, mas muito mais da questão da consciência dos profissionais das próprias empresas. Que eu sei que, infelizmente, o que pesa muito ainda é a questão do menor custo, né? Aí, se alguém vai oferecer um negócio gambiarra lá e a empresa contratar aquela coisa gambiarra, o que vai acontecer? Algum dia, né, isso aí vai ser avaliado, fiscalizado e pode ter as consequências. Só que como a gente sabe que às vezes demora para a fiscalização descobrir, a gente tem um problema sério. Eu costumo falar, gente, se souberem dessas situações, conta para fiscalização, né, para a gente tentar impedir um pouco esses mau uso das ferramentas, desse mau uso das ferramentas. Liliana está colocando lá, tem um ponto que me incomoda muito, que é o foco absoluto em apenas levantar riscos, não correr atrás das doenças. Pois é, não vai poder fazer isso mais. É uma maturidade mesmo que tem que ser alcançada, né? Então, assim, o trabalhador participando de todo o processo ativamente e essa análise mesmo do que tem de fator de risco, se ele se converte em um risco, se ele afeta a saúde, e tem que fazer esse link com a saúde. Não tem jeito. Sem fazer esse link com a saúde, a gente vai perder o quê? Na avaliação ali da matriz de risco, a questão da severidade, da probabilidade, tudo isso está intrinsecamente ligado à saúde para a ergonomia. Não tem jeito de fazer de outra forma, né? Então, eu acho que esse olhar vai ter que mudar, mas realmente vai precisar de maturidade para alcançar isso daí. Não vai ser muito simplesinho, não, né? Beatriz está falando se a EP será feita por grupo similar. Então, Beatriz, é o que eu falei, ergonomia não tem muito essa coisa da média, não. As coisas mais superficiais, você vai ver que tem algum jeito de avaliar mais coletivamente, né? Mas tem outras coisas que não. Esse que acho que é o grande problema para a gente saltar da avaliação preliminar para a análise ergonômica. Se a gente não conseguir aprofundar só com essa preliminar, aí tá naquele gatilho da necessidade do entendimento real daquela atividade ali e fazer a análise ergonômica completinha, né, do trabalho. Aí que eu acho bem temerário. Essa coisa de grupo similar, ela provavelmente não vai funcionar. Você vai conseguir fazer só uma avaliação mais rasteira, que a Débora até colocava nessa questão de ficar ali só no nível dos perigos, né? Não tem jeito, tá? Bom, deixa eu ver, tinha mais umas coisas aqui que eu queria falar com vocês ainda. Deixa eu ver, tem alguma perguntinha aí que eu não respondi? Vamos ver como é que tá. Acho que eu respondi essas daqui de vocês aqui no Meet, né, gente? Deixa eu ver lá de cá como é que tá. Canal de denúncia.
O Mário tá perguntando canal de denúncia pra fazer essas coisas. Tem sim, tem um site lá de denúncia, depois eu posso até colocar pra vocês que eu não lembro de cabeça não, porque hoje as denúncias estão todas via internet, né? Eles fizeram um sisteminha lá que eu achei até complicado, porque você entra com o seu cadastro no .gov, e aí as pessoas não gostam muito de denunciar sendo identificadas, né? Falei que isso aí não foi legal, que a denúncia tinha que ter essa possibilidade de ser anônima, completamente anônima, porque mesmo que as organizações falem que não vai, né, ter acesso ao nome de quem denunciou, só de registrar lá as pessoas ficam meio preocupadas, né? Não gosto muito disso não. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha que eu pulei, acho que não. Tem mais perguntinhas do lado de cá, gente? O que acontece? Na verdade, a gente não consegue mesmo esgotar esse assunto não, porque ele é extenso demais, é complexo, né? E aí até uma coisa que eu estava falando para vocês da proposta de fazer um curso completo em relação a essas coisas todas da ergonomia. Que eu falei para vocês, eu estava nessa angústia danada de falar, não, gente, não queria mexer com esse negócio de gestão de riscos misturado com ergonomia. Mas não tem jeito, a gente tem que fazer isso, né? Então, a gente conseguindo fazer essa estruturação, depois de muito quebrar a cabeça, já tem, acho que, nossa, mais de um ano que eu estou trabalhando nessa estruturação lá para o curso interno. E aí agora até esse curso interno ficou meio parado, mas falei, não, vamos começar a discutir essas coisas com quem vai fazer também, em primeiro lugar, né? Porque quem vai fazer já está aí mais na emergência do que quem vai auditar, na verdade, porque é emergência, né? Já está em vigor desde o dia 3 agora de janeiro, a gente tem que construir essa estrutura. Então tem até a Larissa perguntando onde tem seu curso para fazer. Vou falar, Larissa, que foi essa proposta mesmo que eu fiz de construir uma formação, né, que vá permitir que a gente passe por todos esses temas aí dos conceitos, da análise preliminar, mas com uma profundidade adequada, porque aqui fazendo essas lives a gente não consegue. Eu tenho tentado produzir alguns conteúdos, alguma coisa, no primeiro eu estava falando de inclusão de pessoa com deficiência, mas a proposta foi essa. No primeiro momento, esse curso vai começar na semana que vem, porque eu vou fazer a primeira vez dele, o lançamento dele, com aulas ao vivo, para a gente fazer essa discussão de dúvida em tempo real. E aí sim, somente pelo Meet, não vai ter nada de Instagram, nem de confusão, né? Para a gente poder participar e conversar, e aí a pessoa pode abrir o microfone, fazer a pergunta, colocar no chat, para a gente conseguir discutir as coisas com profundidade, de verdade, né? Então, a ideia foi fazer esse passo a passo, a gente saindo do conceito, e aqui eu citei alguns dos conceitos fundamentais, mas tem muitos outros, né? E aí a gente aplicar isso na prática, e aí mesmo que você ainda não seja aquele ergonomista mais aprofundado, mas que você já tem um conhecimento ali, como a gente vai partir da parte conceitual, você vai conseguir acompanhar isso com tranquilidade, né? E a ideia é de que a gente apresente um método simples para fazer a avaliação preliminar, que eu chamei de AEP em 5 passos. Porque não quero, gente, que a gente fique preso em mega ferramentas complicadas. Tem jeito de fazer sem mega ferramentas? Tem. E fazer direito, fazer economia de verdade, né? E também o ponto principal, que é o quê? Conseguir identificar quando que esses gatilhos ali chamados assim para fazer a ET, eles estão presentes, são necessários. E a gente entender então como integrar esses achados da ergonomia com PGR, com o inventário de riscos, com essa coisa toda que a NR1 exige, né? Tá, então assim, é só com esse objetivo de fazer essa integração e tudo? Não, gente, porque a partir do momento que você faz esse tipo de formação, de discussão, você incorpora esses conceitos para a vida. Então, quem achava que a ergonomia era uma coisa difícil de fazer, vai ver que não. É complexo? Tem uma série de nuances aí? Tem, mas não precisa ser difícil de fazer, né? Basta que a gente se liberte de alguns conceitos meio atravessados que a gente acaba adquirindo aí pela vida afora, né? Você fica livre, faz se libertar dessas ferramentas prontas e caras que são vendidas por aí, fala assim, não, então você tem que fazer o treinamento da ferramenta X, custa R$4.000, e aí a cada tantos anos você tem que refazer, né, uma reciclagem aí desse treinamento, e vai pagar de novo os R$4.000, e aí essa ferramenta resolve os seus problemas. Não existe isso. Não tem nenhuma ferramenta que vai servir para todas as situações, tá, gente? Então, para a gente se livrar, se libertar mesmo dessa coisa de ferramenta pronta, ferramenta cara, com uma série de exigências, a gente quer sair fora disso, né? Para a gente ter a base conceitual e conseguir trabalhar de ergonomia de verdade. Então, qual que é a proposta? Que a gente comece no dia 7 com os conceitos fundamentais. Depois, no dia 9, geralmente vai ser segunda, quarta, tem um dia que tem uma sexta-noite, porque esses, gente, eu estou fazendo sempre a partir de 19 horas. Por que razão? Isso tem que ser fora do horário de trabalho, né? Para a gente poder conciliar as coisas todas. Então, a gente tem o Destrinchando a nova NR17 no dia 9.
Depois vem a EP em 5 passos no dia 11. Depois a gente vai fazer gestão de riscos e economia, esse casamento aí no dia 14, mas a gente já vai ter todo o embasamento para ficar fácil. No dia 16 a gente vai discutir as possibilidades de ferramentas, todas, né? Todas não, mas as mais utilizadas, tá, gente? Porque tem um livro sobre uma enciclopédia de ferramentas de avaliação ergonômica que tem umas 2.000 páginas. Então eu não tenho pretensão de esgotar todas as ferramentas com vocês. Mas as mais conhecidas ali, a gente tem, tá? Então, a gente vai discutir isso, quais são as limitações, quais são as possibilidades de cada uma das ferramentas mais conhecidas, onde que eu uso, onde que eu não uso, né? E aí vai ser legal. Então, a gente vai ter um outro dia, que será no dia 21, aí já vai dar um tempinho maior. Por quê? Porque é para assistir novamente as aulas, o que for, levei isso ali para a prática, para o meu campo de trabalho, surgiu dúvida, posso discutir. Então, dia 21 a gente faz essa finalização. As aulas, elas são online, ao vivo ali, para discutir mesmo em tempo real, tá? Laila, eu não vou poder fazer tal dia porque eu já tenho um compromisso. Não tem problema não. Você vai poder fazer em outro momento, você vai assistir a gravação. Você só não vai fazer as perguntas ali, mas você vai ter sempre a chance de fazer essa discussão na finalização, né? E também, é claro, que tem os canais de comunicação pelo WhatsApp, essas coisas que quem tiver inscrito vai poder fazer, tá? Além disso, como essas aulas ficam gravadas depois, elas vão ficar por um ano lá para você assistir novamente o quanto quiser. Esse curso, gente, ele vai ter uma característica especial. Tem até o link aí na bio, que tá com a página de entrada na plataforma. Por que tem que ser através da plataforma? Primeiro pelas questões, né, de fazer os pagamentos, etc., que não tem outro jeito, mas também para poder ter as aulas gravadas e todo o material complementar de estudo para vocês, né? E aí ela vai ficar gravada lá por um tempão. Então, você vai entrar na plataforma. O link tá na bio do Instagram. Depois eu coloco para vocês aqui no Meet também. Mas o que é interessante? Quem tá aqui assistindo essa live, participando aqui comigo já desde o início, a gente vai fazer um cupom de 50% de desconto. O valor do curso tá lá R$ 1.997. Mas esse cupom aqui, chamado Super Interessados, é só digitar isso lá no carrinho, chama Super Interessados. Vocês entram no link da bio aí, eu vou passar o link aqui também no Meet já. E na hora de fazer o carrinho, vocês vão digitar lá Super Interessados, tá? Que tudo com letra maiúscula, mas lá já sai maiúsculo. E esse cupom é de 50% de desconto. Por que essa turma vai ser especial? Primeiro, que ela vai ser a única turma que eu vou fazer nesse processo online, ao vivo, com vocês em tempo real para tirar as dúvidas, tá? Porque eu não vou dar conta de fazer isso várias vezes repetidamente. Então, depois eu vou sistematizar essas aulas, gravar em estúdio, tudo bonitinho, e vou colocar na plataforma. Mas aí a gente vai ter momentos pontuais de mentorias, de tira dúvidas, de aplicação prática. Mas eu não vou fazer aula online mais a princípio, tá? Eu não dou conta, gente. Eu já ralo o dia inteirinho, aí se eu passar várias noites dando aula, rapidinho eu vou pifar. Então não dá, eu vou fazer só essa primeira turma, porque eu quero alinhar as expectativas direitinho. Então essa vai ser uma turma muito especial. E ela também tá com esse desconto muito especial, que depois vai sumir, ok? Então quem quiser conversar essas coisas, vai lá. Eu vou colocar o link aqui para vocês no Meet também. Aí aproveita, porque como começa segunda-feira, né? Vocês têm que inscrever logo. E aí a gente vai poder ter todo esse espaço de discussão daí em diante, tá bom? Vou colocar o link aqui pra vocês. Não esqueçam lá do cupom, tá? Se esquecer o cupom, não vai ter o desconto não, porque lá a plataforma é chatinho. Se a gente não coloca nesse formato, não tem jeito. Então, é Super Interessados o cupom de desconto. Vou colocar pra vocês aqui também um chat do WhatsApp, que se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa qualquer lá na plataforma ou do curso mesmo, me chama que eu coloco pra vocês, tá bom? E aí, quero saber se vocês têm mais dúvidas aí ou não. Tô pegando os links daqui pra eu saber onde estão. Vou colocar o link do chat também. Tem gente perguntando se dá pra dividir o preço. Dá pra dividir sim, gente. Pode parcelar em até 12 vezes, que é o limite lá da plataforma. Ok? Não tem problema parcelar. Tem forma de pagar lá com boleto, com Pix, com cartão, com o que for. Tá bom? Então, entrem lá e aproveitem. Gente, vocês têm que pensar o seguinte. Um trabalho que vocês fizerem de análise ergonômica e essa coisa toda, né? De aplicação lá no PGR, vocês vão recuperar o dinheiro desse curso 10, 20 vezes mais. Porque realmente o valor tá bem em conta. E eu acho que é pra isso, pra gente fazer a coisa com qualidade, tá?
Isso aí eu vou esperar vocês lá. Então dá sim, pode dividir. Vão ser essas aulas ao vivo, Vanessa está perguntando isso, todas as aulas ao vivo, mas elas vão ficar gravadas lá depois também para consultas posteriores por até 1 ano. E tem uma coisa, tem a garantia lá, né, normal. Eu acho que eu coloquei 15 dias lá de prazo. Ah, não curti, não achei legal esse formato, não estou conseguindo me dedicar agora, não quero mais fazer. Pode cancelar, tá? Não tem problema nenhum. E, gente, tem outra coisa, as vagas vão ser limitadas. Até por esse formato ao vivo online, eu não consigo fazer isso com muita gente que perde a qualidade. Então, escreve login aí, aproveita esse cupom, tá? Vanessa está perguntando se a gente vai falar do anexo 2 da NR17. Podemos falar, Vanessa, assim, o que acontece? Eu coloquei essas primeiras aulas nesse formato aí, a partir de 19 horas, sem limite para acabar, é lógico que tem o limite do cansaço da gente, né? Mas isso tudo é adaptável. Se a gente vê que nesse período aí, por ser a primeira turma, né, e se falar, não, nesse período não vai dar tempo da gente esgotar esse assunto, ainda tem essa demanda. Ok, a gente marca outras aulas, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu coloquei nesse formato para começar, dar um start ali, e aí a gente vai discutindo. Ah lá, Michael já fez uma linda florzinha lá de origami.